Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de encorajamento, de fé e inspiração para que você conheça a Deus, saiba quem Ele é e faz e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Os Atributos de Deus. Este será o episódio de número 34. E este episódio de hoje tem como tema caminho. O atributo de Deus que vamos estudar é que Ele é caminho para nós. Na semana passada, no 33, estudamos o tema restaurador de sonhos. Se você ainda não assistiu, vá lá e assista e você será abençoado. Então, bora lá. Como vocês sabem, Cristo é a revelação de Deus para a humanidade. Sendo assim, seus papéis no plano da salvação são múltiplos. A palavra de Deus nos diz isso. Por exemplo, Ele é autor e consumador da fé, ou seja, dele vem a fé para que nós possamos crer, despertar a nossa fé, o nosso coração, e dele vem a fé para prosseguirmos em nossos caminhos. Tudo isso está registrado na palavra de Deus. Ele é o semeador que semeia a palavra em nossos corações, mas dele também vem a seiva bendita que nos dá vida e nos fortalece. Ele nos poda, ou seja, nos corrige, nos encaminha, nos orienta para darmos mais frutos, diz a palavra. E dele vêm os próprios frutos que daremos como árvores de justiça, plantação do Senhor. A palavra de Deus também diz, lá em João capítulo 10, que ele é a porta de acesso ao reino de Deus. Sim, diz a palavra, verso 9 do capítulo 10, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens, alimento, abundância. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena, abundante, que satisfaz. Esta é a palavra que o Senhor Jesus Cristo falou, registrada pelo apóstolo João. Ele é o único acesso a Deus, a revelação da verdade divina e o Filho de Deus que, através da sua morte e ressurreição, trouxe vida aos destinados à morte, nós mesmos, por causa do pecado que habita e habitava em nós. João ainda continua dizendo, esse discípulo de Jesus, ele traz a narrativa do mestre como caminho, verdade e vida. Então vejam só, ele é apresentado como aquele que distribui a fé, como a porta de acesso, e agora nós vamos ler que ele é caminho, mas também ele é verdade, e também ele é vida. Então o evangelho, na verdade, a palavra de Deus toda aponta para o Messias, para Jesus, aquele que viria da parte do Pai para tornar a nossa vida brilhante diante do Senhor, nós alcançarmos a filiação a Deus e termos a Ele como Pai. Então, João capítulo 14, versos 1 a 6 diz assim: não deixem que o seu coração fique aflito, creio em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar lugar para vocês, disse ele, e quando estiver tudo pronto, virei buscá-los. O Senhor Jesus Cristo vai voltar, e em breve, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí disse Tomé, não sabemos para onde o Senhor vai, e como poderemos conhecer o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão através de mim. E aqui então Jesus, num só versículo, numa só passagem, ele dá três aspectos, três atributos da parte de Deus para com ele: caminho, verdade e vida. Como caminho, o Senhor Jesus Cristo é incrível, ele não somente indica a direção, não somente aponta para o Pai, mas ele nos conduz passo a passo ao longo deste caminho. É o que diz grande parte do Salmo 23. A tua vara e o teu cajado me confortam, ou seja, me dão confiança, me dão direção, me dão correção quando eu estiver me desviando do seu caminho. A vara é usada pelo pastor para guiar e o cajado para corrigir. Guia-me mansamente a águas tranquilas, guia-me mansamente a águas tranquilas e a pastagens abundantes. Conduz-nos em caminhos justos, veredas de justiça por amor ao seu nome.
Veja que o Salmo 23 ele tem várias passagens que indicam este Jesus, este Deus que é caminho. Ele me guia mansamente a águas tranquilas, a pastagens abundantes, ele nos conduz por caminhos justos, o seu cajado e a sua vara nos confortam e nos guiam. Após a morte e ressurreição de Jesus, os discípulos criam e viviam e espalhavam a mensagem do reino. Isso tudo está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, assim como o reino havia sido trazido para com eles. E por causa disso, porque eles viviam, eles criam e viviam e seguiam o que Jesus tinha falado, eles eram chamados aqueles que são do caminho. É sim, você pega o livro de Atos, tem várias passagens, eu vou citar uma, mas várias passagens que falam este caminho, eles eram do caminho, seguiam o caminho. Veja Atos 19, Paulo chegou à sinagoga de Éfeso e ali pregou corajosamente durante 3 meses, diz a palavra, em Atos 19, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Mas alguns deles se mostraram endurecidos, rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho. Veja que o caminho é tão importante na palavra que ele mais ou menos pegou um substantivo, ele virou um substantivo. Mas, queridos, vamos falar desse caminho. Com Deus, nós andamos de cabeça erguida, sem temor, sem confiança, no nosso caminho, na nossa rota, na nossa jornada até a presença dele. Provérbios 3, a partir do verso 17 em diante, ele diz assim: os caminhos de Deus são caminhos de sabedoria, de delícias, e todas as suas veredas, paz. Meu filho, diz a palavra, apegue-se ao bom senso, ao discernimento e à sabedoria, e assim você caminhará seguro e com confiança, e seus pés não tropeçarão. Queridos, querem saber? Uma das coisas mais gloriosas que existem na vida cristã é sabermos que estamos no caminho certo. É saber que o Senhor Jesus Cristo está nos acompanhando. Ele não só indicou, mas ele está presente dia a dia, momento a momento, todos os dias, na nossa jornada até a sua presença. Continua. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você não se deitará, você se deitará e o seu sono será suave. Não precisará temer o desastre repentino, nem a destruição que vem sobre os perversos. Você não vai ter medo do escuro, medo da noite, medo do incerto. Por quê? Porque você segue o caminho que é Jesus Cristo. Pois o Senhor será a sua segurança, diz Provérbios. Capítulo 3. Não permitirá que o seu pé fique preso numa armadilha. Veja que o Senhor, ele garante que está ao nosso lado e ele vai nos alertar quando nós estivermos tropeçando com algum erro, com algum caminho obscuro que não é o caminho que ele quer que a gente siga. E aí o Espírito Santo fala ao nosso ouvido e se nós estivermos ligados, nós vamos ouvi-lo. O caminho indicado por Cristo, apesar de ser glorioso e seguro, está longe de ser fácil. É isso que o Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 7. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, muitos são os que o escolhem. E porque estreita é a porta e apertado e difícil o caminho que leva à vida, poucos são os que o encontram. Então, queridos, caminho largo, porta larga é sinal de algum alerta para você e para mim. O Senhor Jesus Cristo não nos prometeu uma vida fácil. Ele prometeu que na vida difícil e no caminho estreito, Ele estaria conosco em todo o tempo. Tanto que o Salmo 119 diz assim: bem-aventurados, felizes os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Devemos, queridos, então, portanto, estar atentos, ser cuidadosos, quais os caminhos que nós escolheremos, onde devemos parar e onde devemos andar, com quem andar nesta vida. Veja que o Salmo 1 se encaixa perfeitamente aqui. Diz assim o Salmo 1, você pode acompanhar na sua Bíblia: feliz ou bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém, não para no caminho dos pecadores, nem se ajunta, nem se senta à roda dos zombadores, dos escarnecedores. Pelo contrário, antes tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E assim ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água que dá o seu fruto na estação no tempo certo.
suas folhas não murcham e tudo quanto fizer prosperará. O mesmo não acontece com os perversos, diz a palavra, mas estes são como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo de Deus. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Vejam só o quanto a palavra tem de riqueza sobre essa questão dos caminhos e o quanto nós devemos ficar atentos a isso. Cuidado então, queridos, com as más companhias, com as más conversas. O livro de 1 Coríntios capítulo 15 diz que as más conversas corrompem os bons costumes. Cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você se detém, aquilo que você vê na internet, aquilo que você vê no celular. Cuidado para não destruir aquela riqueza, aquele tesouro que Deus colocou no seu coração. Baseie a sua vida no amor a Deus, o amor à sua palavra e no bem ao seu próximo. E os seus caminhos serão cada dia mais belos, brilhantes e iluminados. É o que diz os Provérbios capítulo 4. Olha esse texto que lindo, verso 18 e 19. O caminho do justo é como a luz da manhã, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Começa de uma maneira tímida, muitas vezes. Nós, quando começamos o caminho do Senhor, vamos tropeçando, vamos como um bebezinho, não é? Que nasce, e a palavra usa essa figura. Mas ele brilha cada dia mais até ser dia perfeito. Veja o versículo seguinte, 19. Já o caminho do perverso é como a escuridão, nem sabe em que tropeça, nem sabe aquilo que faz tropeçar. Que coisa feia, que coisa horrível. Estejamos longe deste caminho. Queridos, para encerrar, eu queria deixar claro para vocês que muitas das nossas escolhas, baseadas nos nossos pensamentos, elas não atinam com aquilo que é o certo. Por isso nós temos que estar conectados a Deus o tempo todo. É o que diz Isaías capítulo 55, e esse texto é muito bonito. Ele diz assim: busquem ao Senhor enquanto você pode achá-lo. Invoquem-no agora enquanto ele está perto. Que os perversos mudem de conduta, deixem os seus caminhos de lado, até mesmo a ideia de fazerem o mal. Mas voltem-se para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois ele os perdoará generosamente. Meus pensamentos, diz o Senhor, são muito diferentes dos seus, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais sublimes do que os seus pensamentos. Queridos, não vamos nos esquecer. O Senhor Jesus Cristo enxerga o amanhã, o futuro. Nós enxergamos o presente e olhe lá. A gente não sabe o risco que nós podemos correr. Quando nós falamos em caminho, nós estamos falando em trajetória, em percurso. E nós precisamos sim da companhia do Senhor Jesus Cristo, nos levando passo a passo a cada dia. Termos a certeza que se hoje Ele está conosco, amanhã Ele estará e depois também. E Ele vai nos guiar nessa jornada até a sua presença. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor é caminho, é verdade e é vida. Senhor, como caminho, o Senhor mostrou o caminho para nós. O Senhor nos tirou da cidade da destruição, do lugar onde nós estávamos, perdidos, Senhor. E agora o Senhor está nos levando à tua presença. Senhor, a jornada é longa, o caminho é estreito, Senhor, dificultoso, mas o Senhor prometeu que com a tua presença nós seríamos guiados, conduzidos a porto seguro, porque o Senhor é bom e o Senhor quer nos conduzir assim. Então somente, Senhor, dá com que nós possamos depender de Ti a cada dia, que não sejamos, Senhor, distraídos, perdidos, que não escolhamos caminhos que não agradem o Teu coração, porque os Teus caminhos são muito mais sublimes e preciosos do que os nossos. E assim, Senhor, com a Tua condução, com a Tua direção, chegaremos um dia na Tua presença, onde permaneceremos por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Que assim seja, queridos, que o Senhor te conduza, que você possa entregar o seu caminho ao Senhor. Lá o Salmo 37 diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Que assim seja na sua vida. Deus te abençoe, Deus te dê uma semana poderosa
cuide de você. Se você gostou desse estudo, curta aí, se inscreva no nosso canal para receber uma palavra de Deus para a sua vida. Ligue e aciona o sininho para você não esquecer e que você possa se conduzir prudentemente nos caminhos do Senhor, por onde Ele o levar. Em nome de Jesus. Amém.